Eu sou o Teacher Juan, e se você confunde Present Continuous com Simple Present, então essa aula aqui é pra você mesmo. Se você já conhece meu trabalho, deixa aquele like aqui na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E se você ainda não me segue, não conhece meu trabalho, fica até o final então. Se você gostar, aí você me segue, deixa o like, ativa o sininho. Então vamos lá. Hoje é a nossa aula número 13 sobre Present Continuous, o Simple Present Continuous. Muita gente tem dificuldade com o Simple Present Continuous por alguns motivos. Primeiro, porque dá para usar ele para falar sobre mais de um tempo. Eu não uso só para falar sobre presente. Segundo, por causa do ing. Tem muita gente que se confunde com a estrutura e acha que tudo que tem ing é contínuo, quando não é. E terceiro, porque muita gente acha que o verbo no ing é o verbo principal, quando não é também. Mas então, o que é esse Present Continuous? O Present Continuous, a princípio, é o que a gente vai usar para falar sobre ações que estão acontecendo nesse momento. Ongoing activities, atividades que estão em andamento, que estão em progresso. Vai ser o equivalente ao português, eu estou fazendo alguma coisa. Ou seja, I am working right now. Eu estou trabalhando agora. Para tirar logo uma das três dúvidas principais que eu mencionei antes, o ing não é o verbo principal dessa frase. Ó, I am working. Eu estou trabalhando. Quem é o meu verbo principal aqui, gente? É o verbo be. Então, eu estou, I am. Você está, you are. Ele está, he is. Então, é o verbo be que vai mudar, vai ser conjugado, porque ele que é o principal. Logo, I am working, you are working, he is working. E se eu tiver que negar essas frases, eu só vou usar o not depois do verbo be. I am not studying right now. Eu não estou estudando agora. You are not running. Você não está correndo. He is not watching a movie. Ele não está assistindo um filme. E se eu for fazer uma pergunta, ó, regra, sempre que eu for fazer pergunta no inglês, eu tenho que inverter a ordem de alguma coisa. Ou de um auxiliar de um modal verb, ou se for o verbo be, o próprio verbo. Olha porque é importante saber que o be é o principal. Porque é ele que vai ser invertido. Então, am I interrupting? Eu estou interrompendo? Are you reading a book? Você está lendo um livro? Is he listening to music? Ele está ouvindo música? Claro. O segundo que eu mencionei foi o uso do ing para outras coisas. Então, você precisa lembrar sempre que você não pode estar fazendo algo sem estar. Então, se eu tiver o verbo no ing, mas não tiver o verbo be junto, 99% de chance desse verbo não estar dando a ideia de continuidade. E pode ser até que ele nem esteja sendo usado como verbo. O nome dessa palavra com ing a gente chama de present participle, é o verbo com ing, esse é o nome oficial dele, present participle. O verbo no present participle, ele pode ser essa ideia de continuidade, ele pode ser um gerúndio, que dá a ideia de infinitivo, e pode ser adjetivo também. Então, ó, se eu disser my work is tiring, eu estou dizendo que o meu trabalho é cansativo. Tiring, cansativo. Ó, nem é um verbo mais, é um adjetivo. E se eu disser working is very difficult, but it's important. Ó, working is, ele está servindo como sujeito da frase. Trabalhar, ó, com a ideia de infinitivo. Trabalhar é difícil, mas é importante. Working is difficult, but it's important. Entendeu? Então, para eu realmente saber que uma palavra no ing, que um verbo no ing está dando a ideia de continuidade do que está acontecendo, ele tem que estar com o verbo be junto a ele. Né? I am working, you are working, he is working, e assim por diante. E outra ideia que o pessoal confunde muito é porque o present continuous ele pode ser usado, como eu já mencionei, para falar não só de presente, mas de futuro também. É muito comum você ver pessoas dizendo coisas como I'm traveling tomorrow at 9 o'clock. I'm seeing my doctor on Friday at noon. Se eu traduzir ao pé da letra não faz sentido, né? I'm traveling tomorrow, eu estou viajando amanhã. I'm seeing my doctor on Friday, eu estou vendo o meu médico na sexta. Não faz sentido em português. Mas em inglês, o present continuous vai ser usado para isso sim.
especialmente quando a gente fala de coisas que já estão planejadas e são compromissos normalmente já com o horário agendado, tudo certinho para acontecer, né? Os próprios exemplos que eu dei, ó, I'm traveling tomorrow at 9, I'm seeing my doctor on Friday. Você já tem esses compromissos agendados e você está se referindo a eles, né? Não é um futuro qualquer. Porque você tem um going to, você tem um will para falar de futuro e cada um vai ser usado para um momento específico, tá? E por mais que digam para você que, mas é tudo igual, quando chega no dia a dia você usar going to, você usar will, dá na mesma. Eles vão entender o que você quer dizer, mas isso não significa que esteja correto. A gramática existe por um motivo. Você pode falar errado e vão te entender. Mas e aí? Nós foi? Você pode falar assim, não pode? Mas tá errado. Você falaria assim numa entrevista de emprego? Então, porque nós foi lá, patrão. Perdeu o emprego. Então, é importante saber gramática sim. Qualquer idioma, até no português. Tem um estudo em português também, viu? Mas, basicamente, então, é isso. Tem esses cuidados com o present continuous. Lembra? Resumindo aqui, o verbo principal é o verbo be. I am, you are, he is. E depois eu uso o verbo no ing para dar essa ideia de continuidade. Um verbo no ing não necessariamente significa que aquilo ali está dando ideia de continuidade. Lembre-se, ele pode ser apenas um gerúndio com ideia definitiva, né? My favorite thing in life is working. Minha coisa favorita na vida é trabalhar. Cuidado com isso. E se você ainda confunde quando usar o present continuous ou o simple present, lembre-se simplesmente de que o present continuous é justamente essa ideia do que está acontecendo ou do que vai acontecer no futuro. Enquanto o simple present, que tem vídeo aqui no canal, é só ver aí a aula 11, ele vai ser usado para falar de hábitos, de rotinas, de fato. Então, ó, I work, eu trabalho, é um fato sobre mim. I work every day, eu trabalho todo dia, é a minha rotina, né? I am working right now, eu estou trabalhando nesse exato momento. E aí lembra que, claro, se o present continuous, se você está usando o verbo be como principal, você não vai ter auxiliar. Então, eu não uso do, don't, does e doesn't no present continuous. Se eu tenho o verbo be e o verbo no ing, eu nunca vou usar esses auxiliares. Então, se tem esses auxiliares, é simple present. Se é simple present, você sabe que está falando sobre um fato ou sobre um hábito, uma rotina. Existem alguns cuidados que você precisa ter quando você usa o present continuous. Um deles são stated verbs. Você provavelmente sabe que um verbo, ele descreve uma ação. Correr, andar, falar. Só que nem todo verbo descreve uma ação. Alguns verbos, os stated verbs, eles vão descrever estados, né? Então, você está alguma coisa. Estar não é uma ação que você pratica, né? Quando você é alguma coisa, você é, simplesmente. Se você leva isso para o verbo dos senses, né? Ouvir. Ouvir em inglês, você tem o hear e você tem o listen. Hear é a sua audição, é aquilo que você não controla. Se um cachorro latir agora, eu vou ouvir ele, eu não escolhi ouvir ele, né? Mas se eu estou ouvindo música, I'm listening to music. Aí sim, é uma ação que eu estou exercendo de livre espontânea vontade. Eu quis fazer isso. Então, action verbs, todos podem ser contínuos. I'm listening to music, I am talking to you. Já os stated verbs, não. Por exemplo, se você sabe de alguma coisa, you either know something or you don't. Você sabe ou você não sabe. Você não pode estar sabendo, né? Tem aquela ideia do português que a gente fala, eu estou sabendo de uma novidade. Não, você sabe. You know about that. Tem alguns casos onde você tem verbos, por exemplo, como think, que a princípio ele não pode ser contínuo, né? I think this is a good idea. Eu acho que isso é uma boa ideia, né? Eu tenho uma opinião sobre isso. Mas a gente pode usar o think com outro sentido também. I'm thinking about moving to Atlanta. Eu estou pensando em mudar para Atlanta. Quando eu uso think com essa ideia, ele assume um papel de considerar. Então, eu estou considerando fazer tal coisa. Então, é o mesmo verbo, mas ele pode ser tanto stated quanto action. E a última coisa que você precisa saber sobre o present continuous é como formar os verbos no present participle. Regra geral, você só vai acrescentar o ing nos verbos. Working, talking. Diferente de outras modificações que a gente faz em inglês, se o verbo terminar com y, você não vai fazer nada, você só vai colocar o ing e pronto, mantém o y. I'm studying.
com Y e I. Quando o verbo termina com o E, você vai ter que ver se esse E é pronunciado ou não. Então, ó, be vira being, você não tira o E. Mas hate, ó, o último som que você tem é do T, não do E. Esse E é mudo. Então eu elimino esse E e aí sim eu coloco o ING. Hating. Quando o verbo termina com C, para evitar cacofonia, para evitar um som estranho, eu vou acrescentar um K. Então, ó, traffic vira trafficking, com K. Mimic, mimicking, também com K. E tem um caso que é o meu favorito, que são os verbos que terminam com IE, onde você vai tirar o I e o E, vai colocar um Y no lugar e acrescentar o ING. Então o que acontece com die, que vira dying, tie, que vira tying, e com lie, que vira lying. Mas e aí, curtiu? Foi útil para você? Então se você quer continuar melhorando o seu inglês, lembre-se que eu sou professor particular. Se você quiser fazer aulas comigo, consulte os detalhes, os valores e a minha agenda lá no Instagram, @teacherjuansantiago. Só mandar uma DM que já tem as respostas automáticas lá que vão tirar a maior parte das suas dúvidas, mas eu respondo também se precisar. E se você não tem tempo para fazer uma aula particular, eu ofereço um serviço de imersão pelo WhatsApp, onde a gente vai conversar quase que o dia inteiro, todos os dias da semana, em inglês, como se a gente fosse amigos, e eu vou te corrigindo, te dando dicas, a gente vai falar sobre vários temas, vai ser uma excelente maneira para você praticar sua conversação, sua escrita, sua interpretação de texto, seu listening e melhorar sua gramática, expandir seu vocabulário também, sem falar que é uma imersão de fato. Se você conseguir, tiver tempo para isso, tu consegue ficar conversando comigo ali quase que o dia inteiro. Então, é a melhor maneira para você alavancar o seu inglês da forma mais rápida possível. E se você é professor, lembre-se também que lá no Hotmart você vai achar o The Teacher's Awakening, que é onde eu condensei 20 anos como professor em um material onde eu conto tudo de como que funciona uma aula minha, tudo que eu acredito, como que eu planejo minhas aulas, como que eu crio um rapport com os alunos, o que funciona melhor para o aprendizado dos seus alunos, que obviamente vai fazer com que você seja um professor melhor. Mas e aí, curtiu esse vídeo? Então não esquece de deixar aquele like, deixa aí nos comentários o que você achou, e se você ainda não me segue, faça isso e ativa o sininho para não perder nenhuma dica de inglês, hein? This is Teacher Juan, I'm out!